Mensagem de hoje, 2 Crônicas, capítulo 8. Em 2 Crônicas, capítulo 8, nós encontramos o escritor nos falando um pouco mais a respeito do sucesso de Salomão, das conquistas de Salomão, do que Deus fez na vida de Salomão, prosperando ele e abençoando ele de uma forma muito especial. O escritor também nos fala a respeito da administração de Salomão, da forma como Salomão administrou o reino com sabedoria, com graça da parte de Deus, como que ele dividiu os trabalhos e tudo mais para as coisas funcionarem perfeitamente. Mas o escritor pontua uma coisa nesse capítulo que faz a gente pensar um pouco. Ele fala que Salomão, ele tirou a princesa do Egito, a sua esposa, filha de Faraó, ele tirou ela da casa de Davi e levou ela para a casa que ele tinha construído, porque ele disse que ela não podia habitar ali, porque o lugar onde a arca do Senhor estivera era um lugar sagrado. Por que a esposa dele não podia habitar no lugar onde a arca do Senhor esteve? Por que ela podia habitar ali, naquele lugar? Porque aquele lugar era sagrado. Certamente porque ele tinha uma esposa idólatra. Certamente porque essa esposa que ele tinha não compartilhava da fé dele. Ela era filha de Faraó. Ela era egípcia. Os egípcios, por natureza, eles adoravam a vários deuses. Sempre foi uma nação idólatra. É um povo idólatra. O povo de Faraó sempre foi um povo voltado para muitos deuses. E aquela princesa ou aquela esposa de Salomão, sendo filha de Faraó, possivelmente ela levou para dentro de Israel a sua adoração aos seus deuses. Ela se casou com Salomão, mas não abriu mão da sua fé idólatra. O que seria o lógico de fazer no caso de Salomão? Seria o lógico ele não se casar com aquela mulher. Ou se ele se casou com ela, que ela se convertesse ao Deus de Israel. Mas ela estava habitando dentro de Israel, possivelmente adorando a outros deuses, porque ele teve que tirar ela da casa de Davi, porque aquele lugar onde a arca do Senhor esteve era um lugar sagrado e ela não podia habitar ali. O que nós vemos aqui, na verdade, é o início do declínio de Salomão. Porque apesar do capítulo nos falar a respeito da grandeza do reino, conta que ele tinha uma esposa, filha de Faraó, que não podia habitar no lugar santo, no lugar que a arca do Senhor estivera. A arca não estava, ela estivera ali. Ela não podia habitar ali. Então, possivelmente porque não era uma mulher convertida. E a história bíblica nos conta que Salomão, ele pecou contra Deus, adorando a outros deuses por causa dos deuses que as mulheres dele serviam. Então ele, por causa das mulheres que ele teve, muitas mulheres, 1000 mulheres, parece que 300 esposas, 700 concubinas, alguma coisa assim. Essas mulheres trouxeram os deuses delas, das nações onde elas habitavam, e Salomão, ele aceitou a idolatria dessas mulheres. E por causa disso ele pecou contra o Senhor. Talvez um dos maiores problemas de Salomão tenha sido exatamente a sua inclinação para ter muitas mulheres. Talvez a maior paixão dele, o maior pecado de Salomão tenha sido na área sexual, porque ele se envolveu com muitas mulheres. E quando ele percebe que a filha de Faraó não podia habitar no lugar onde a arca do Senhor estivera, talvez ali fosse o início, onde ele podia ter percebido o seu erro e ter evitado chegar no ponto que ele chegou. Mas ele não evitou. Ele preferiu tirar ela dali e levar para um lugar onde ela não contaminaria o local da arca, mas continuar talvez como uma mulher idólatra que o levaria para o caminho da idolatria. O que nos faz pensar esse texto é que muitas vezes nós estamos enxergando o buraco para onde nós estamos indo. O pecado que pode nos derrubar
nós percebemos ele lá no início, quando ele está começando na nossa vida a se formar, a encontrar espaço. E muitas vezes nós não abandonamos esse pecado porque estamos muito interessados nele, por um desejo pessoal, por uma vontade pessoal, por um prazer que ele nos dá, por uma posição que ele nos dá. E às vezes nós preferimos nos manter no pecado do que assumir uma posição de nos santificar diante do Senhor e evitar cair. Precisamos tomar muito cuidado com isso e olhar para a nossa vida. Será que não tem nada manchando a nossa santidade? Aquela mulher estava manchando a santidade de Salomão. Será que não tem nada manchando a nossa santidade? Será que não existe nenhum caminho de pecado na nossa vida ou nenhum pecado no nosso caminho manchando a nossa santidade? Às vezes nós servimos ao Senhor, temos até desejo de servir ao Senhor, caminhamos com Deus, mas existe alguma coisa na nossa vida ainda manchando a nossa santidade, alguma coisa que nós precisamos tirar de nós, porque ela vai nos afastar do Senhor. Essa coisa vai nos levar para a perdição, ela vai roubar a nossa santidade. E nós precisamos ser capazes de perceber isso a tempo, porque toda a sabedoria de Salomão não foi suficiente para impedir Salomão de cair e perder a posição que ele tinha diante de Deus e talvez até a sua própria salvação. Toda a sabedoria que ele teve não foi capaz de impedir ele de cair no pecado. Então, é melhor nós agirmos com cautela no início, quando o Espírito Santo ainda está nos mostrando que alguma coisa não está bem. Porque se nós passarmos por esse momento, o nosso coração vai se aquietar diante do pecado e nós vamos começar a achar que aquele pecado é uma coisa normal e vamos nos afastar do Senhor e cair. É isso que tem acontecido com muitas pessoas, que aconteceram com muitos líderes proeminentes no Evangelho. Toma cuidado. O que está impedindo você de servir ao Senhor? Tira logo isso da sua vida, porque a sua santidade e a sua vida com Deus é mais importante do que tudo. A vida eterna, ela é eterna. Essa vida aqui é passageira. Então é melhor sofrer percas e danos aqui do que sofrer percas e danos lá. Percas e danos aqui serão recuperados lá, mas percas e danos lá não serão recuperados nunca mais. Deus te abençoe. Senhor, coloca a nossa vida em Tuas mãos e peço que tenhamos sabedoria, Pai querido, para resistir ao pecado e fugir dele. Que o Senhor nos dê graça, que nos abençoe, que abra os nossos olhos para entender e nos dê capacidade, força de vontade para que nós possamos resistir ao pecado. No nome de Jesus. Essa é a minha oração e o clamor para Abacati neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.